Olá! Hoje nossa história, ela se chama Nosso Maravilhoso Salvador. Ela é da editora PEC. Mas quem será esse maravilhoso Salvador? Você quer saber? Então, preste atenção na história. Mas antes de eu contar, obrigada a vocês que estão se inscrevendo no canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreve, dê um like, compartilhe a palavra de Deus entre as crianças e os adolescentes. E que Deus abençoe sua vida e sempre a Ele toda a honra e toda a glória. Está chegando o Natal e é uma época de grande alegria. Isso nos faz lembrar que Deus enviou do céu seu Filho Jesus como um presente para a minha vida e para a tua vida também. Jesus, ele veio à terra como um bebê. Deus mandou que José e Maria cuidassem dele. Deus, quando Jesus nasceu, mandou que os anjos anunciassem aos pastores que Jesus havia nascido. E olha o que o anjo disse para os pastores na noite que Jesus nasceu. Lucas, capítulo 2, versículo 11, o anjo disse: é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo Senhor. Deus queria que as pessoas soubessem que havia nascido o Salvador, porque as pessoas precisavam saber que elas eram pecadoras e precisavam ser salvas do seu pecado. Romanos 3,23 diz assim: todos pecaram, todos, eu, você, a gente peca, somos pecadores. Mentimos, às vezes temos inveja no coração, brigamos, temos raiva, desobedecemos. Essas coisas são pecado, porque essas coisas entristecem o coração de Deus. Deus queria que as pessoas soubessem que elas poderiam ser salvas do seu pecado e que Jesus, aquele bebê que havia nascido, era o maravilhoso Salvador. Que alegria! Quando Jesus cresceu, ficou homem, ele fez coisas maravilhosas que eram chamadas de milagres. Ele podia fazer isso porque ele era o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Certa vez, ele estava num barco em alto mar com os seus discípulos. E o mar ficou bravo e o vento também começou a ventar muito forte, as ondas do mar agitadas. E era tão forte, uma tempestade que veio, que escureceu o céu. E as ondas só faltavam afundar o barquinho. Elas agitavam o barco para lá e para cá e o vento forte. E os discípulos tiveram medo. Mas Jesus, ele falou com o mar e com o vento. Ele disse para eles ficarem quietos. E na mesma hora eles se calaram, se acalmaram. A tempestade foi embora, passou e tudo ficou calmo. O vento e o mar obedeceram ao Senhor. Os discípulos falaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse era o maravilhoso Salvador, o perfeito Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Jesus, ele criou o vento, criou o mar, por isso que eles obedeceram. Ele criou todas as coisas. Deus criou você também. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 139, 14. Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Jesus, ele criou você, ele ama você e ele quer ser o seu maravilhoso Salvador. Certa vez, Jesus estava ensinando para uma multidão de pessoas. Eram mais de 5.000, eram muitas. E elas passaram o dia todo ouvindo Jesus falar. Então elas já estavam com fome. Então um menino, ele deu para Jesus 5 pães
e 2 peixinhos, que era o que ele tinha. Jesus pegou aqueles pães e peixes, ele orou, abençoou e mandou que seus discípulos distribuíssem para aquelas pessoas, para que eles comessem. E assim, cada um comia pão, comia o peixe daquele cesto e não acabava. E quanto mais eles comiam, mais comida tinha. E a Bíblia diz que ainda sobraram muita comida e todos eles ficaram satisfeitos. Jesus fez muitos milagres. Quando as pessoas viram aquilo que ele havia feito, elas entenderam que ele era o Filho de Deus. Ele era o maravilhoso Salvador. João 3,17 diz assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus queria que ele soubesse que ele havia enviado o seu Filho amado para ser o nosso maravilhoso Salvador. Jesus veio para me salvar e para salvar você dos seus pecados. Ele veio salvar todas as pessoas, os adultos, as crianças, os adolescentes, todos, porque ele ama a todos. Jesus, ele sempre andava ocupado, abençoando as pessoas, curando, ensinando. Ele às vezes não tinha tempo nem para comer, nem para dormir, para descansar. Mas ele sempre teve tempo para as crianças e também para os adolescentes. Jesus, ele ama todas as crianças. Certa vez, ele disse assim para os seus discípulos: deixa as crianças virem até mim. Não impeçam elas de fazer isso. E uma vez, Jesus também falando para os adultos, ele pegou uma criança, ele mostrou aquela criança e ele disse para eles: olha, se vocês não forem como crianças, vocês não podem herdar o reino dos céus. Jesus queria que os adolescentes e as crianças soubessem que eles também precisam de um maravilhoso Salvador. Jesus, ele ama todos. E ele, quando ele falou que era para os adultos se tornar como criança, Jesus queria dizer para eles que as crianças, elas confiam que Deus enviou seu Filho Jesus. Quando se conta para elas a história da salvação, elas acreditam. Mas muitos adultos, eles não querem acreditar na palavra de Deus. Eles não querem acreditar que Jesus é o Filho perfeito de Deus, que veio ao mundo para nos salvar do nosso pecado. Tem muitos adultos que acham que nem é pecador, e crianças e adolescentes também. Mas Jesus quer que a gente saiba que nós somos pecadores e Ele quer ser o nosso maravilhoso Salvador. Quando Jesus nasceu, o anjo anunciou que Ele era o Salvador. Jesus, Ele podia salvar as pessoas do pecado e ainda pode até hoje, porque Ele é o perfeito Filho de Deus. Jesus, ele nunca pecou. Só ele poderia levar o nosso pecado, porque ele era o perfeito Filho de Deus. Vamos ler o que a Bíblia diz em Romanos 6, 23, a respeito do pecado. O salário do pecado é a morte. Jesus, então, pagou o preço do meu e do seu pecado lá na cruz, quando ele deu a vida dele por mim e por você. E como eu falei, só ele podia fazer isso, porque ele é o Filho perfeito de Deus, aquele que nunca pecou. E Jesus fez isso porque ele nos ama e ele quer que um dia a gente vá morar com ele lá no céu, porque ele está vivo. A Bíblia diz que ele morreu numa cruz. Ele foi sepultado. Ele ficou naquele sepulcro 3 dias. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou. Ele está vivo. O túmulo de Jesus está vazio. O anjo disse, ele não está aqui.
quando foram lá no túmulo dele. Ele disse, ele ressuscitou. Jesus voltou para o céu, para o lado do seu Pai. A Bíblia diz que ele está preparando lugar para todos aqueles que o receberem como Salvador. Atos 16:31 diz assim, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Você pode crer ainda hoje. E se você crê, você está ouvindo essa história de todo o coração. Você crê nos versículos da palavra de Deus que nós lemos. Você pode pedir para que Jesus salve você, perdoe você dos seus pecados e que Ele seja o seu maravilhoso Salvador. Você pode fazer isso hoje mesmo. É só você se ajoelhar, pedir perdão, confessar os seus pecados e pedir para que Ele possa te perdoar, fazer morada dentro de você e preparar um lugar lá no céu, porque um dia Ele vai voltar e Ele vai levar todos aqueles que o receberam como Salvador. E se você receber Jesus como Salvador, você vai poder dizer, Jesus é o meu maravilhoso Salvador. Jesus é aquele, Jesus que veio ao mundo morrer numa cruz para me salvar e salvar você do seu pecado. E Ele fez isso porque Ele te ama muito, muito, muito. Você é precioso para Ele. Nesse Natal, dê um presente para Jesus, entregue a sua vida para Ele, o seu coração, se você ainda não tem Jesus como Salvador. E se você já tem o Senhor Jesus como Salvador, dê um presente para esse maravilhoso Salvador. Fale para Ele que você quer servi-lo de hoje em diante. Procure fazer as coisas que agrada ao Senhor de todo o seu coração. Procure obedecer a palavra de Deus. Se você sabe ler, procure ler a Bíblia. Meu querido adolescente, leia a Bíblia. Obedeça a palavra de Deus, porque Ele ama você e Ele cuida de você e você é precioso para Ele. Um beijo grande. Fiquem todos com o Senhor Jesus e Feliz Natal para todos vocês.